Eu não acho justo a vamos pessoa lá. ficar presa porque pintou uma estátua de batom e um traficante ser solto e uma pessoa que pintou a estátua de batom ficar 17 anos preso. Só isso que eu não acho justo. Você acha que tem uma desigualdade nessa questão jurídica? Exatamente, cara. Nossa justiça, ela não é igual. Ela é parcial. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Ruiz e hoje eu estou aqui na Avenida Paulista para saber: as pessoas presas no dia 8 de janeiro de 2023 merecem continuar presas e serem condenadas a penas tão severas? Já chega estralando o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vambora! Vocês acreditam que foi tentado um golpe de Estado no Brasil no dia 8 de janeiro lá em Brasília? Sim. Sim. Você também acha? Não. Acha que não? Acho que não. Eu acho que foi apenas uma manifestação. Com certeza. Sim, isso eu concordo, sim. Legal. Lá nós temos pessoas presas até hoje que foram condenadas a 17 anos de cadeia porque passaram batom e uma estátua. O que vocês pensam sobre essa pena? É uma pena grande demais. Grande. Pena exagerada. Vocês acham que os presos do 8 de janeiro são golpistas, tentaram dar um golpe de Estado? Eu acho que sim. Acho que sim. Sim. Por quê? Bom, primeiro eles invadiram o Congresso, eles quebraram o patrimônio público e eles tentaram destituir um governo que foi eleito democraticamente. A gente sabe que todos os golpes de Estado que já foram dados até hoje em todos os lugares do mundo foram constituídos de forças armadas, guerrilhas, enfim, foram utilizados da força, que justamente isso caracteriza um golpe de Estado. É você destituir líderes políticos de forma ilegal utilizando da força. Não foi utilizado isso no caso dessa galera. O que vocês pensam disso? Então, eu acho que isso não foi coordenado do jeito que o governo gostaria que tivesse sido. A gente sabe que havia um poder militar conivente com o que estava acontecendo, tanto que eles não defenderam o patrimônio, eles estavam ali, não defenderam a entrada das pessoas ali no Congresso. Então, do meu ponto de vista, esse golpe ele só não foi bem sucedido porque não foi bem coordenado. Porque não tem justificativa isso. Um batom tem coisas maiores que poderia ser julgado de outra forma mais severa. O que você pensa? Pensa da mesma forma, porque um batom não é considerado nada. A pena para um ato infracional de pichação, como a gente vê assim distribuído na cidade, é muitas vezes apenas um termo circunstanciado. O cara ele não fica preso. Por que você acredita que essa pessoa que fez isso com a estátua, ela merece uma pena tão dura quanto uma pessoa que mata alguém ou rouba algo de alguém? Porque simplesmente o ato dele foi diferente de quem pichou aqui ou roubou, né? Ah, agora eu entendi! Mas aí ela teve lá um ato impensado, foi lá, passou um batom, algo que dá pra você remediar, passou um pano, tudo bem, passou um pano, resolveu. Por que que os estudantes picham as faculdades, entram nas faculdades e não acontece nada, né? Exatamente, 2 pesos, 2 medidas, né? 2 pesos, 2 medidas. O MST, entre outros movimentos de esquerda, vivem ocupando, invadindo, depredando, principalmente prédios públicos e também privados. Você acha que essas penas devem se aplicar a eles também? Depende, você tem que ver se realmente eles depedraram ou se eles estão lá, tá abandonado, o dono não foi atrás, eles foram no direito. Então, mas eles já chegaram a invadir também o Congresso Nacional, entre outras sedes do poder público, inclusive fazendo coisas piores do que aconteceu no dia 8 de janeiro. O posto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do Trabalho e o da Agricultura. Você acha que eles deveriam receber penas como essas? Eu não sei entrar nesse assunto direito, mas referente ao que aconteceu atual, de atualidade, eu acho que está correto. Então, mas eu estou te contando o que aconteceu. Aí você faz o seu julgamento. Não tem como eu opinar, entendeu? E você acha que quem motivou isso? A revolta popular, a revolta das pessoas de ver um ex-condenado, ou melhor, um descondenado, uma pessoa que foi presa, saiu da cadeia, assumiu o poder e está assumindo a presidência novamente. Isso foi o que gerou. As pessoas se revoltaram e foram se manifestar. Não, mas é problema deles. Mas aí o que eu estou perguntando para vocês é o seguinte: vocês não acham muito duro uma pena de 17 anos para uma mãe de família que foi lá e pichou uma estátua? Você não acha? Não. Se fosse a sua mãe? Porque ela poderia... Se fosse a sua mãe, você acharia forte? Tá, mas e se fosse? A minha mãe já me tem como exemplo. Tudo bem, mas se ela tivesse tomado uma atitude, a gente sabe que o ser humano é errôneo. Eu e você somos perfeitos? Você é perfeito? Você é um CPF, eu sou outro. Você é perfeito? Eu respondo pelo meu. Você é perfeito? A questão não é perfeição. Todas as situações que você todas as suas decisões foram certas na sua vida? Princípios. Tudo bem, tem muita gente, como eu te falei, do lado da esquerda que também tomaram decisões erradas. Você não acha que... Então você acha certo? Ser cumprida, sim. Você acha certo isso? Se fosse o Lula também você ia apoiar? Com certeza. Preso? Você apoiou quando ele foi preso, depois de roubar tanto que ele fez no Brasil? Como você falou, ele é um descondenado. Se ele foi descondenado, ele foi perdoado. Não. Existe uma diferença, presta atenção. Existe uma diferença entre eu ser julgado e ser absolvido, e existe outra diferença entre você ser descondenado. Simplesmente você foi condenado, você foi julgado em 3 instâncias, foi condenado, e depois você tem o seu amigo aqui, que é jurista, tem o poder na mão e vai lá e te descondena. Simplesmente, a partir de agora, o seu crime ele passa a não ser mais válido. Foi isso que aconteceu com ele. Você defende também que ele esteja preso e fique 20 anos na cadeia? Como eu te falei, eu não entendo de política, mas entre ele e o Bolsonaro,
Desculpa, eu sou gay. Perseguições contra grupos LGBT e grupos minoritários sempre houveram, desde que a sociedade é sociedade, desde o tempo de Jesus. Isso não é uma exclusividade ou culpa do Bolsonaro. E aí você acha justo, só pra gente concluir, então você acha melhor ter um presidente condenado em várias instâncias por corrupção, mais do que declarado, mais do que comprovado, do que a gente ter um presidente que fala muitas vezes palavrão ou fala besteira? Eu acho melhor ter outra opção. Como não teve, eu não ia votar no Bolsonaro. Mas teve. Você votou em quem? Primeiro eu votei Votou no Lula? Sem ser o Lula, o Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ciro Gomes tem diversas frases machistas também, homofóbicas. Tinha Ciro Gomes, Não importa? Lula e tinha Bolsonaro. Eu não ia votar no Bolsonaro. E aí você votou no Lula, segundo turno. No segundo turno eu votei no Lula. Poxa vida, só porque o Bolsonaro fala coisas erradas? Só porque o Bolsonaro ferra o meu estilo de vida. Então você prefere agora a gente estar pagando R$40 numa bandeja de ovo por culpa do governo atual do que a gente ter um presidente que fala besteira e desliza? A alimentação já subiu em outros mandatos. Subiu, mas nunca como agora. A inflação nunca esteve tão alta como agora. Mas como vai estar e corre risco, eu prefiro com o Lula. Vocês acham que essas pessoas devem continuar presas? Não. Mas vocês não falaram que foi um golpe de Estado, uma tentativa? Foi a tentativa mais justifica, né? Certo. O que vocês consideram como golpe de Estado? Qual que é a ideia de vocês referente a isso? Vou falar. Isso depois pra falar sobre golpe, porque golpe é golpe, independente de qualquer coisa. Sim, mas qual que é a definição de um golpe de Estado? Não posso explicar a definição pra você. Vou explicar para vocês. A definição de um golpe de Estado é a tomada do poder por meio de forças, muitas vezes empregando as forças armadas ou muitas vezes guerrilhas com armas, meios ali de reprimir o governo atual, destituir esse governo e tomar o poder à força. No caso de 8 de janeiro, estava mais para uma manifestação do que de fato um golpe, porque não haviam pessoas armadas lá, as forças armadas não estavam do lado do povo, inclusive foram filmados dentro do Congresso e das instalações públicas naquele dia, facilitando a entrada dos manifestantes e dos invasores. Vocês ainda continuam pensando que isso foi uma tentativa de golpe, depois de saber disso? Não. Meu ponto de vista, acho que não. Agora você falando assim, não. Acha que não foi um golpe? Você não acha que as pessoas... As coisas que você... Exatamente, isso Mas você... a questão do vandalismo foi porque se aproveitaram do momento, né? Sim. Realmente, Realmente, o vandalismo nunca vai ser justificado. Mas a forma que foi imputada as penas e a forma que também foi condenada essas pessoas como uma tentativa de golpe, vocês não acham que isso foi no mínimo injusto? Sim. Inclusive filmaram militares que já estavam do lado do governo Lula, porque o governo já estava instalado, o governo Lula, não mais o governo Bolsonaro. Eles estavam dentro do Congresso, dentro das instalações públicas, justamente abrindo portas e não impedindo. Quando você não impede, você está sendo conivente da forma que você falou. Mas já não era mais o governo Bolsonaro, eram as Forças Armadas ao mando do chefe do executivo, que era o Lula. As Forças Armadas, elas estavam amando do novo governo porque houve a troca de governo, mas a pessoa era a mesma. Então, como a pessoa era a mesma? Como era o nome do chefe de segurança do Brasil na época? Ele foi para os Estados Unidos e a ordem para poder parar não veio deles. A gente precisa separar um golpe de Estado e uma depredação, uma invasão de patrimônio público. Quando eu tento dar um golpe de Estado, assim como já aconteceu em diversos casos no mundo, foram utilizados guerrilhas armadas, o exército estava do lado dessas pessoas, coisa que já não tinha como acontecer porque o exército foi trocado o comando pelo Lula no dia 30 de dezembro de 2022, essa invasão ocorreu no dia 8 de janeiro, então o exército não tinha como apoiar, mesmo que eles quisessem, não tinham como apoiar porque estava na mão do Lula, tanto que não teve resistência armada nem coisa do tipo. Como que essas pessoas iriam tomar o poder à força? Que é isso que caracteriza um golpe de Estado. Então vocês não acreditam que a gente tem que distinguir o que de fato aconteceu? Houve a invasão, houve a depredação, houve sim um ato infracional, um crime, mas não foi de golpe de Estado. Vocês concordam comigo?